Introdução à Divina Vontade. O nascimento da Virgem Maria. Lição 47. Já descemos aos abismos da imaculabilidade de nossa Mãe. Agora já não podemos confundir mais esta imaculabilidade apenas com a ausência de pecado. Agora conhecemos a verdadeira dimensão desta palavra. Sabemos também o que ela adquire ao pronunciar a sua aceitação, seu fiat ao plano de Deus. Podemos contemplar tudo que ela recebe ao unir seu fiat ao de seu Criador, nada menos que os atributos divinos. Por isso, não nos resta outra coisa senão dar graças por nos ter sido dada uma mãe tão admirável. Vamos agora ao momento de sua chegada à luz do dia, para vermos o que significa sua aparição no tempo e também para contemplarmos os atos que ela realiza no mesmo instante de seu nascimento. Estes atos ela continuará realizando durante toda a sua vida, graças à virtude repetidora da divina vontade. Isso constitui uma verdadeira herança para todos os seus filhos, pois deste modo podemos tomar esses atos para receber todo o bem que eles contêm e uni-los aos nossos. Portanto, aquilo que vamos conhecer não deve permanecer apenas como recordação, mas deve ser incorporado como vida nossa, para que possamos repeti-lo em todos os nossos atos. O nascimento da Virgem foi o renascimento de toda a humanidade. Deve saber que este nascimento encerra em si o renascimento de toda a família humana, e toda a criação sentiu-se renascida no nascimento da Rainha do Céu. Esta menina celestial, possuindo íntegra em sua alma a nossa divindade, sem jamais fazer a sua própria vontade, readquiriu todos os direitos de Adão inocente diante de seu Criador e a soberania sobre toda a criação. Por isso, todos se sentiram renascer nela. E nós víamos nesta Virgem Santa, em seu pequeno coração, todos os germes das gerações humanas. Assim, por meio dela, a humanidade readquiria os direitos perdidos. Por isso, seu nascimento foi o nascimento mais belo, mais glorioso. Ela, desde o nascimento, encerrou em seu pequeno coração materno, como entre duas asas, todas as gerações, como filhos renascidos em seu coração virginal, para aquecê-los, defendê-los, fazê-los crescer e alimentá-los com o segredo de seu coração materno. Nota: já foi mencionado que sua prova não se realizou no tempo, mas na eternidade, no momento da criação de sua alma.
Graças a isso, a decisão que ela tomou de não querer conhecer sua vontade humana, deixando-a atada aos pés do trono da Santíssima Trindade e tomando como vida a divina vontade, estende-se por toda a sua existência, tendo como prerrogativa a imutabilidade divina. Deste modo, entende-se que ela adquire o mérito de uma vida completa na divina vontade, sem precisar esperar o momento de sua morte para se ver se cumpriu ou não toda a sua vida. É isso que lhes permite ser o renascimento de toda a obra que Adão deveria ter realizado. Por isso, Jesus diz que em seu nascimento renasce novamente toda a criação, incluindo o homem, pois ela dará vida a tudo e a todos, graças à divina vontade que contém. Eis a causa pela qual esta terna mãe ama tanto as criaturas, porque todas renasceram nela, e ela sente em seu coração a vida de seus filhos, o que não pode fazer nossa divina vontade, onde reina e possui sua vida. Ela encerra tudo e todos, e torna portadora e doadora dos bens para todos. 8 de setembro de 1929. Filha bendita da minha vontade. O nascimento da minha mamãe celestial encerra todas as maravilhas, todos os prodígios juntos. Mas sabes por quê? Não nascia ela sozinha. A paz, a pura, a santa, a bela, a imaculada, não. Junto com a celestial menininha, nascia nela a minha divina vontade, já concebida e encerrada nela, para formar sua vida operante e crescente na graciosa menina. Encerra-se a minha vontade para nascer junto com ela, servir-se do órgão da criatura celestial para agir e formar sua vida divina. Isso foi um prodígio que somente o eterno amor, a divina sabedoria e a potência podiam realizar. Não era somente a vida que se dava, nem apenas o dom de livrá-la da mancha de origem. Isso teria sido nada para nossa potência. O que causou admiração e chamou a atenção de todos foi a minha vontade, nascendo junto com ela, no mundo, tanto que céus e terras ficaram comovidos, atentos, sentiam uma força misteriosa, a mesma força que os dominava e conservava toda a criação. Era nossa própria vontade que movia tudo e colocava a si mesmo e toda a criação a serviço e à disposição desta menininha recém-nascida. Assim, este nascimento da minha vontade, junto com ela, foi a origem que chamou todos os outros prodígios a se concentrarem nela. Onde reina o meu fiat, não há bem que ele não encerre, nem prodígio que não realize.
Ele quer desafogar seu amor e sua potência, formando sua vida operante e colocando do que é seu, tanto quanto a criatura é capaz de conter. 8 de setembro de 1932. Nota: fixemos bem o último parágrafo, onde rei no meu fiat, não há bem nem prodígio que ele não realize. Que maravilha é esta ação do Fiat Supremo, realizando tudo onde ele reina. E o que é viver na divina vontade, se não deixar o Fiat Supremo reinar em nossa alma, entregando-lhe as rédeas da nossa vida? Então, se fazemos isso, onde estarão os bens e prodígios que este Fiat contém? Em nossas obras. O primeiro ato ao nascer. Sabes qual foi o primeiro ato que fez essa nobre rainha quando, saindo do seio materno, abriu os olhos à luz deste baixo mundo? Quando ela nasceu, os anjos cantaram canção de ninar a celestial bebezinha, e ela ficou extasiada. Sua bela alma saiu de seu pequeno corpo, acompanhada por legiões angélicas, e girou pela terra e pelo céu, recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo que foi criado, penetrando no império, veio aos pés do nosso trono e nos ofereceu a correspondência de amor de toda a criação e pronunciou seu primeiro obrigado em nome de todos. Oh, como nos sentíamos felizes ao ouvir o obrigado desta pequena rainha, e lhes confirmamos todas as graças, todos os dons, para fazê-la superar todas as demais criaturas juntas. Depois, lançando-se em nossos braços, deleitou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos. Ficamos embelezada de nova beleza, nova luz e novo amor. Suplicou novamente pelo gênero humano, pedindo-nos com lágrimas que o Verbo eterno descesse para salvar seus irmãos. Mas enquanto fazia isso, nosso querer lhes fez saber que deveria descer à terra, e ela imediatamente deixou nossos contentamentos e alegrias e partiu. Para fazer o quê? O nosso querer. Que poderoso imã era o nosso querer, habitante na terra, nesta rainha recém-nascida. A terra já não nos parecia estranha, já não nos sentíamos inclinados a castigá-la, fazendo uso da nossa justiça. Tínhamos a potência da nossa vontade, que nesta menina inocente nos desarmava os braços, sorria-nos desde a terra e transformava a justiça em graças e em doce sorriso. Tanto que, não podendo resistir ao seu doce encanto, o Verbo eterno apressou sua vinda. Ó prodígio do meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti tudo se cumpre, e não há prodígio maior que o meu querer habitante na criatura.
8 de dezembro de 1922. Nota: é exatamente isso que a alma que vive na divina vontade deve fazer: tomar todo o amor e todos os bens que a divindade derramou para toda a família humana, fazê-los seus e substituir-se ao que todos deveriam ter feito. Esta alma deve levar aos pés do trono de Deus aquilo que ele esperava de todos: amor, adoração, louvor, reconhecimento, gratidão. Depois, quando o Pai derramar as graças de correspondência para todos, essa alma deve tomá-las e levá-las às criaturas. Recordemos a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 10 e produziu outros 10, recebeu honras e foi colocado sobre muitos. Mateus 25, 20. Maria forma graças à divina vontade, à plenitude dos tempos. Geralmente nos esquecemos de que Deus havia dado gratuitamente ao homem o dom de sua vida e de sua vontade, mas o homem rejeitou estes dons. Por isso, para dá-los novamente, Deus quer que o homem se disponha, conheça este dom, o deseje e o peça. Isso não podia ser cumprido por meio de vontade humana, finita. Por isso, a Virgem, vivendo na divina vontade, foi encarregada de abarcar tudo e fazer aquilo que Deus podia. A isso se chama plenitude dos tempos. É costume da sabedoria eterna estabelecer os atos da criatura necessários para dar cumprimento ao bem que quer fazer a ela. Isso aconteceu para que viesse à Terra a redenção do Verbo eterno. Foi necessário o curso de 4.000 anos, e nesse intervalo de tempo estavam estabelecidos todos os atos que as criaturas deveriam fazer para se disporem a merecer o grande bem da redenção e todas as graças e conhecimentos que a Suprema Majestade devia dar para fazer conhecer o bem que traria a descida do Verbo no meio delas. Eis o porquê dos patriarcas, dos santos padres, dos profetas e de todos os bons do Antigo Testamento, os quais, com seus atos, deveriam fazer o caminho, a escada, para chegar ao cumprimento da redenção desejada. Mas isso não bastava. Por mais bons e santos que fossem seus atos, existia o abismo, muro do pecado original, que mantinha a divisão entre eles e Deus. Eis porque se necessitava de uma virgem concebida sem mancha original, inocente, santa e enriquecida por Deus, com todas as graças. Ela fez como seus todos os atos bons do curso dos 4.000 anos. Cobriu-os com sua inocência, santidade e pureza, de modo que a divindade via aqueles atos através dos atos desta criatura inocente e santa. Ela não apenas abraçou todos os atos dos antigos, mas com os seus superou a todos. Por isso, obteve a descida do Verbo à Terra. A todos os atos bons dos antigos
aconteceu como a alguém que possui muito ouro e prata, mas nestes metais preciosos não está cunhada a imagem do rei, que é o que dá ao metal o valor de moeda, embora tenham valor em si mesmos. Não podem ser chamados moeda que possa circular com direito no reino. Mas suponhamos que aquele ouro ou prata adquiriu o direito de moeda. Assim fez a Virgem. Sobre aqueles atos colocou sua inocência, sua santidade e o querer divino que ela possuía íntegro, e apresentou todos juntos à divindade, obtendo o Redentor desejado. Assim, a Virgem completou todos os atos que eram necessários para fazer descer o Verbo à terra. Mas não terminou aí. Para que o Redentor tivesse seu campo de ação na terra e para que qualquer um que quisesse pudesse servir-se daqueles atos como moedas para comprar o céu, era necessário o selo da inocência, da santidade e do querer divino. Era necessário também o selo da obra do próprio Verbo, para fazer o homem subir ao céu. Se o selo da Virgem bastou para fazer-me descer no meio das criaturas, para fazer o homem subir, era necessário o meu agir divino. Por isso, abracei e fiz meus todos aqueles atos. Supri por todos, cumpri tudo e por todos coloquei o selo divino em todos os atos bons, desde o primeiro até o último homem que virá à terra. E este selo foi feito por mim com penas inauditas e com o derramamento do meu sangue. Assim, como Rei magnânimo, dei a todos a moeda para comprarem o céu. Tudo isso estava estabelecido pela sabedoria incriada, e nem sequer um ato poderia faltar para que viesse a cumprimento a redenção. 12 de novembro de 1925. O nascimento da Virgem Maria, segundo os escritos de Luísa Picarreta, não é apenas uma festa mariana ou uma lembrança histórica. É um acontecimento divino que toca toda a criação e toda a humanidade. Maria renasce como uma criatura na qual a divina vontade reina plenamente. Nela, Deus encontra novamente aquilo que havia perdido em Adão, uma vontade humana totalmente unida, submetida e transformada pela vontade divina. Por isso, o nascimento de Maria é chamado de renascimento da humanidade. Não porque todos já estivessem redimidos naquele momento, mas porque nela
Deus via novamente o projeto original realizado, a criatura vivendo somente do fiat divino. Maria é a primeira criatura que devolve a Deus tudo aquilo que a humanidade deveria ter dado: amor, gratidão, adoração, reconhecimento, correspondência. Seu primeiro ato ao nascer é profundamente simbólico. Ela recebe todo o amor espalhado na criação e o oferece ao Criador, em nome de todos. Isso mostra a missão da alma que vive na divina vontade. Ela não vive apenas para si. Ela entra nos atos de Deus, recolhe o amor divino espalhado em todas as coisas, une-se aos atos de Jesus e de Maria e oferece tudo ao Pai em nome de todos. Na divina vontade, cada ato se torna universal. Uma oração, um sofrimento, uma respiração, um trabalho, uma pequena oferta feita no Fiat pode abraçar todos, porque não se apoia na pequenez da vontade humana, mas na imensidão da vontade divina. Maria também forma a plenitude dos tempos, porque nela todos os atos bons da humanidade antiga encontram acabamento, pureza e valor divino. Os atos dos patriarcas, profetas e justos eram precisos, mas ainda faltava o selo da criatura, sem mancha, possuidora da divina vontade. Maria coloca este selo depois de Jesus colocar o selo definitivo com sua vida, paixão, morte e sangue. Assim, Maria faz descer o Verbo. Jesus faz subir o homem ao céu. Em resumo, Maria é o nascimento da humanidade. Maria é a Terra Santa, onde a divina vontade nasce e reina. Maria é a mãe que recolhe todos os filhos em seu coração. Maria é o modelo da alma que vive no Fiat. E Jesus é aquele que, com seu sangue, dá valor eterno aos atos humanos e abre novamente o céu. A grande lição é esta: viver na divina vontade e deixar que o Fiat reine em nós, como reinou em Maria, para que nossos atos não sejam apenas humanos, mas unidos aos atos divinos, capazes de dar glória a Deus e bem às criaturas. Fiat, Fiat, Fiat.